Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Liesel, um nobre que sem nenhuma explicação é transportado para um mundo de fantasia diferente, mas semelhante ao seu. Aceitando a situação com muita calma, com toda a calma do mundo, ele resolve aproveitar as férias inesperadas, explorando o mundo com um guia aventureiro chamado Gil. Então ele procura um jeito de voltar para casa, de voltar para o seu mundo normal, focando numa vida um pouco mais relaxada, de aventuras um pouco mais leves, em um mundo completamente novo. E eu estou falando de recomendação de férias do Nobre Gentil. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Liesel, ele estava andando pela cidade, ele estava andando até que ele ouve alguma coisa que somente ele ouve, no caso. Seus amigos não estavam ouvindo, mas ele, mesmo assim ele pergunta para eles se eles estavam ouvindo aquilo, se eles estavam ouvindo que ele estava ouvindo, mas eles falam que não ouviram nada. Ou seja, era algo que somente ele conseguiu ouvir. O estúdio acaba indo na loja do Judge para entregar as pedras mágicas que o Liesel tinha conseguido na missão anterior, que ele tinha conseguido e tudo mais. Ele tinha conseguido bastante, no caso, ele pegou bastante pedras mágicas. E o Judge pergunta para o estúdio se o Liesel não tinha se ferido, mas o estúdio fala que ele tem dois caras que servem como cavaleiros para proteger ele, no caso, o 11 e o Gil, E isso deixa o Judge um pouco mais aliviado, Por quê? Porque tanto o Judge quanto o estúdio, eles têm um certo apego, pelo Liesel, justamente porque, ele trata eles com muito carinho e tudo mais. Depois vemos o avô do Judge, lá em Market, indo falar com o próprio rei do reino, o próprio reino do reino de Market, para falar o que tinha acontecido lá dentro da guilda dos comerciantes, o roubo das coisas do Judge e tudo mais. Aí ele queria se vingar, queria falar com os caras. Só que o rei de Market fala para ele não se meter nisso. E o avô do Judge acaba falando que essa informação que ele conseguiu veio diretamente do Liesel, E aí o próprio rei de Market acaba parando para pensar no Liesel, E com isso o próprio Liesel acaba espirrando, Por quê? Porque sempre quando, nessas versões, ou lá no Japão e tudo mais, tem essa cultura, de você, a pessoa tá falando de você, você dá uma espirrada, Normalmente aqui no Brasil a orelha fica quente. A orelha fica queimando. Então quando a pessoa tá falando bem de você, eu acho que é a esquerda que fica quente. A direita é quando quando falam mal. Alguma coisa assim, E aí, ele fala, alguém deve estar falando de mim. O 11 e o Gil simplesmente jogam na cara do Liesel e ele viveria espirrando. Por quê? Porque um monte de gente fala dele em todo canto. Então praticamente ele viveria espirrando, que é um fato, Todo mundo fala do Liesel. E aí o Liesel acaba vendo, uma missão que seria interessante. E com isso, eles vão até esse lugar, dessa missão, que é uma loja de fabricação de poções. A garota que trabalha lá acaba ficando completamente apaixonada pelo Liesel, Só que quando ela começa a se declarar seu amor e tudo mais, o Gil e o 11 pegam, viram as costas e levam o Liesel para longe. Só que o responsável da loja acaba aparecendo e falando, beleza, vocês vão ajudar. Só que quem acaba ficando responsável por mover as pedras mágicas é o Gil. Por quê? Porque ele tem mais força para isso. O Liesel vai cuidando da parte de escrito, mais da parte financeira. O 11 acaba indo fazer as entregas, Por quê? Porque falaram que estava tendo muito ataque de bandidos, muitos bandidos apareciam, roubavam as poções e tudo mais. Então o 11 saberia lidar com esse tipo de coisa, O 11 sabe lidar com um tipo de bandido, porque ele já viveu no mundo do crime, Ele já viveu no mundo dos bandidos. Então ele sabe literalmente como mexer com os bandidos. Então ele conseguiu meio que fazer os bandidos serem entregues para a polícia e tudo mais. Aí ele volta para a loja, fica, um tédio conversando com a garota que estava completamente apaixonada pelo Liesel,
né? E quando eles voltam para casa, né? Quando eles estavam voltando, né? Lá da missão, o Liesel, o 11 acaba ficando intrigado com uma coisa. Por quê? Porque a garota tinha perguntado para ele, né? Qual seria o tipo de garota do Liesel. Né? O Liesel acaba perguntando, o próprio 11 pergunta pro Liesel, o Liesel acaba falando de novo. Só que nesse meio tempo, o Liesel acaba ouvindo algum barulho novamente e com isso ele acaba desmaiando, né? Quando ele acorda, né, eles estavam ali dentro de um beco, porque estavam com medo de estarem sendo atacados ali pelo teto e tudo mais. E aí o Liesel sente um tipo de magia, né? Sente um tipo de magia e reconhece de onde estava vindo aquela magia. Nesse momento, uma janela mágica é aberta entre o mundo do Liesel, né, o mundo original do Liesel, e o mundo atual em que ele está. Né? O mundo do Liesel, o rei e o pai do Liesel estavam completamente preocupados com ele. Estavam tentando ver se eles conseguiam fazer de tudo para trazer ele de volta para o mundo, né? Trazer ele de volta para aquele reino, porque o próprio rei acaba falando: um reino sem você não é suficiente, não existe, né? Não é muito bom, digamos assim. Mundo sem o Liesel não é muito bom. Reino sem o Liesel não é muito bom. Então, praticamente, o rei disse isso. Mas o pai dele ficou meio que bajulando, falando: aproveita suas férias. Enquanto isso, a gente vai tentar fazer de tudo para te trazer de volta. Né? O Liesel entende o que estava acontecendo, né? Meio que de uma forma um pouco mais relaxada, com muita calma. Ele não entra em desespero. Parece que é parte do Liesel não entrar em desespero. E aí ele continua a sua aventura com seus amigos, Gil e 11, né? Ele vai para um outro reino ou para algum outro lugar, né? Ele acaba sendo bem recebido, né? E é isso, galera. Esse é praticamente o último episódio desse anime. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.